Fala galera, beleza? Então respondendo aí a pergunta do título do vídeo, cara, não é, tá? Definitivamente não é difícil trabalhar com uma coladeira de fita de borda, vamos dizer assim, ela é semi-automática, ela não é automática como aquelas que tem, que você passa ali, já passa, já sai refilado e tal, tudo mais. Mas, vamos dizer, ele é um semi-automático, que em comparação com o processo manual, cara, rende muito mais, tá? Em termos de eficiência, o resultado final, digamos ali, o acabamento depois, até porque essas coladeiras de borda, elas utilizam essa cola granulada, tá? Ela fica numa forma de bolinha assim, depois que ela aquece, ela derrete, né? Ela fica mais no estado líquido. Aí, enfim, passou lá na coladeira, colou a fita, ela começa a esfriar e gruda a fita. Então, na hora de fazer a refilagem ali, retirar o excesso da fita, cara, no mesmo processo que você faz, já sai toda aquele eventual resíduo, porque com pouquíssima experiência já vai pegar a prática, mas o desperdício é mínimo, em muitas situações é praticamente zero. Eu já passei aqui algumas peças, tá? Essas peças. Aí se você observar, pode ver que tem situações que você não consegue nem ver aqui o excesso de cola, para assim dizer, praticamente não tem um mínimo ali, ó. E na hora que eu refilar, já vai sair, tá? Quando você faz o processo manual de colagem, precisa aplicar cola, às vezes escorre, depois tem que passar com thinner, cara, aqui praticamente você não vai ter essa necessidade. Fez a refilagem, já vai deixar a pecinha limpa. No caso de, enfim, peças que você tem que fazer os 4 lados, como é aqui, você faz um lado, faz o outro, precisa refilar e depois cola a fita desse lado, tá ok? É o tempo de você passar as peças que vão ter essa necessidade e depois você já pode vir ali refilando, praticamente. A menos que esteja um dia muito quente mesmo, é bom esperar um pouquinho. Mas passou ali com um pouquinho de tempo, ela já começa a secar, por assim dizer, esfriar. E já dá a colagem, você já pode refilar. Tá? Isso não é o ideal, já passar a peça e no mesmo momento tentar refilar. Porque estando a cola um pouco ainda morna, ela pode sim dar uma forçada na fita e não ficar aquela colagem perfeita. Talvez aqui, isso só nessa situação que você for utilizar apenas a base da máquina, a preocupação que tem que ter é um pouquinho com as peças maiores, porque às vezes você vai passando aqui, movimentando ela, e pode ser quando chegar lá, ela comece a descer ali, subir e a fita saia do lugar, tá? Mas para isso, se você costuma trabalhar com peças grandes, se você tiver o espaço, faça uma basezinha adicional. Aqui ainda eu farei para essa daqui uma extensão do tipo removível, para que não fique ocupando tanto espaço. Mas dependendo, se você tiver um localzinho próprio aí, você já pode fazer até uma bancada fixa para ela bem grande. Você não vai ter o menor problema para trabalhar com peças mais grandes. Mas resumindo, basicamente a máquina, óbvio que ao adquirir uma, ela provavelmente já vai estar regulada. Questão de temperatura máxima e mínima. Uma vez que você liga o equipamento, ele começa a aquecer. E ele tem ali uma programação, você pode alterar e tal, dependendo ali, que é a temperatura máxima e a mínima. Então, ele aquece a cola até uma temperatura e desliga a resistência. E a temperatura naturalmente vai começar a cair. Quando ele chega num determinado ponto, ele liga de novo e mantém estável entre aquela margem que você determinou. Quando você liga a primeira vez o equipamento,
você tem que aguardar um tempo para que a cola ela comece a derreter, porque enfim, a máquina ela está parada, ela está desligada, essa cola ela secou e no coleiro ali vamos dizer que está tudo travado. Não tente ligar a máquina e já ligar o motor. Espera ela dar essa primeira aquecida até a temperatura máxima e você liga o motor e a cola ela já vai começar a subir aqui no coleiro, tá? Deixa uns segundinhos ali rodando para a cola subir. Verifica, não tem necessidade de você ficar olhando no coleiro se tem cola ali e tal. Mas, óbvio que no momento em que a cola estiver acabando, você vai observar que ela não está subindo legal aqui no coleiro. O coleiro ele tem que ficar totalmente preenchido quando você liga ele aqui, ó. Tá? A cola ela fica sempre subindo. Na questão de pegar a prática da aplicação, eu preciso passar rápido, devagar. A referência para você fazer a aplicação é esse rolete aqui, vamos dizer assim, por assim dizer, ele está puxando. Só que, se eu colocar a peça aqui e não exercer nenhuma pressão, ele não vai puxar, tá? Ao colocar ali, você apoiar nesse rolete, você vai ter o ritmo de puxar a peça aqui, tá ok? Essa peça eu vou passar ela dessa forma, porque aqui só vai... encostei no coleiro. Aqui só vai fita nessa parte da frente aqui. Aqui é um armarinho que eu tô fazendo para guardar umas tranqueiras ali. Então só vai aqui. E nessa situação não atrapalha. Mas dependendo da peça, sim, ela precisa estar desmontada. Eu encostei ali no coleiro, tá vendo? Um pouquinho de tempo ela já começa a secar. Ela tá quente, ela tá bem mais para líquida, vamos dizer assim, não tão líquida, mas bem viscosa. E ela secou, ela endurece. Deixa eu tirar aqui que eu encostei ali. Então eu vou passar aqui uma pecinha para vocês verem. Aqui é uma pecinha que tem 90 centímetros. Então aqui você deixa um pedacinho de fita. Tá? Não precisa ser exagerado, porque senão você vai estar desperdiçando, porque você vai ter que cortar depois. E alinhou aqui, vai ligar, passa aqui, esse primeiro momento aqui você vai entrar no coleiro, ele já vai pegar a cola. Na hora que encosta ali no roletezinho que fica rodando, você pega esse mesmo ritmo e acompanha ele, tá? É o ritmo ideal para que a cola fique bem aplicada, a quantidade de cola. Lembrando que tem todas as regulares. Se você vê que está com bastante excesso de cola, dá para você regular aqui o coleiro para ele ficar um pouquinho, a lâmina de cola ficar um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa e tal. Tem todos os ajustes. Então vamos lá, eu vou só fazer a aplicação nessa peça. Vou empurrar aqui, já está pegando cola. A partir do momento que pegou no rolete, é o rolete que dita o ritmo de passagem da peça. Aí aqui chegou no final, aí você corta aqui já a fita, tá? Aí aqui assim, na prática, no dia a dia, é melhor sempre dar uma recuadinha ali na fita, senão você sempre vai desperdiçar um pedaço grande de fita, ó. Se eu começo já a passar a próxima peça aqui, ó, eu vou ter que jogar fora quase 6 centímetros de fita. Então, passou uma peça, vai passar a próxima, recua um pouquinho o rolo. Deixando 1 centímetro, centímetro e meio, porque senão a longo prazo, você ficar jogando 6 centímetros de fita, quanto que você não vai jogar fora. Tá aqui a peça aplicada, ó. Tá vendo? Como tá bem reguladinha, o desperdício aqui de cola tá mínimo. É só questão de ajustar. Tem os parafusinhos de ajuste, tem um que ajusta para recuar mais, para avançar um pouquinho mais o rolete, para ajustar a lâmina de cola, a altura aqui, tudo certinho. Então, são coisas que você vai fazendo aí no dia a dia. Então, por exemplo, ó, essa peça, acabei de passar ela, tá? Como assim não tá um dia quente e tudo mais, passou, ela já começa a secar. Eu já posso vir aqui, ó, e refilar. Se você tem
aquele refiladorzinho lá, vamos dizer, automático, mas eu costumo fazer no estilete mesmo. Tirar aqui as pontinhas, tá? Destopar, assim dizer. E aqui para quem vai fazer no estilete, tá? Lembre sempre na pontinha aqui, você dá uma entradinha com o estilete assim, ó. Tá? Como se você quisesse entrar na peça, porque se você às vezes puxa por aqui, vai dar uma descoladinha nessa beiradinha. Então você dá uma forçadinha aqui, ó, só para, como se estivesse querendo entrar assim. E a referência para fazer a remoção aqui, a refilagem, não é trabalhar assim com o estilete, é você manter ele paralelo aqui, ó, paralelo à peça, tá? Aí assim evita de riscar ela. Se você fizer assim e forçar, pode entrar no revestimento da peça. Se fosse o caso, é que o que eu tô fazendo aqui é uma coisa muito básica, é para mim. Ó. Cara, isso daqui agiliza demais o processo em comparação com o processo manual. Coladeira de borda é um pouco caro, mas você não pode olhar só para o preço. Se você olhar só para o preço, sempre vai ter essa impressão que é caro. A pergunta que você tem que se fazer é o quanto isso te economiza de tempo, tá? O quanto o seu serviço vai render mais. Se você tem um determinado serviço, você consegue fazer ele em um menor tempo, significa que você está ganhando mais. De forma manual, eu consigo, isso aqui é só um exemplo, eu consigo fazer 20 peças, eu consigo colocar fita em 20 peças por hora. E de repente você vê que com a máquina você consegue colocar 60. Quanto tempo você não economiza? Então na hora de fazer a conta, será que vale a pena? Porque tipo assim, se fosse só uma questão de escolha, eu tenho recurso para comprar uma coladeira de borda, vale a pena? Vale muito a pena. Agora a questão é só aquela, para quem está começando, a questão é, será que é a minha prioridade isso? Será que de fato isso vai fazer a diferença para mim, para quem está começando? Porque a dica que eu dou é invista no que é prioridade. Às vezes uma serra, uma esquadrejadeira, coisa para quem está começando, talvez é uma melhor opção. Mas no momento que você tiver um recurso e a pergunta for apenas, vale a pena? Eu tenho recurso? Vale muito a pena, tá? Não tenha dúvida. Não fazendo propaganda da marca, mas assim, é uma coladeirinha perfeita aqui, ó. Pequenininha e é para, vamos dizer, pau para toda a obra. Agora, eu só estou dizendo que às vezes vai ter outra marca, um pouco mais barata, um pouco mais acessível, mas eu não tenho que reclamar dessa. E para mim, que tenho aqui, eu faço poucas coisas ainda, eu estou começando a mexer com essas peças mais grandes, mas, cara, em comparação, que eu já tive que fazer processos de forma manual, não tem comparação, cara. Eu vou dizer que é tipo, no mínimo, umas 4 vezes mais rápido. Tá? O que isso significa? Se você demorasse 1 hora para fazer um serviço, você vai fazer em 15 minutos, utilizando a máquina, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal se tiver alguma dúvida aí a respeito. É só tá deixando nos comentários que assim que possível eu respondo. Falou!